Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Maravilhoso e querido, amado Espírito Santo, nosso querido Consolador, Espírito da verdade, que o mundo não o conhece porque não o vê, mas nós o conhecemos porque o Senhor Jesus, Ele disse: o Espírito da verdade é o vosso Consolador, e quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu creio, Senhor, que verdadeiramente o Espírito do Senhor, Ele veio no dia de Pentecostes, o primeiro Pentecoste após o Senhor Jesus subir aos céus e assentar-se à direita do Deus Todo-Poderoso, como nos ensina as Escrituras. E o Espírito Santo começa a realizar uma grande obra. Naquele dia de Pentecoste, ali estavam reunidos no mesmo lugar 120 discípulos do Senhor. E eles começaram a orar na terceira hora do dia, ou seja, no nosso horário, às 9 horas da manhã. E aquelas 120 pessoas, mais ou menos, começaram a adorar o Senhor, louvar o seu santo nome e buscar a presença do Senhor na fé, na esperança e perseverança ao Senhor, ao clamor ao Senhor. Eles oravam e pediam a graça, o poder e a unção do Espírito Santo, para que fossem cheios do poder, para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da revelação do Espírito Santo. E de repente diz a palavra que eles ouviram o barulho de um vendaval, como se fosse um tsunami, mas nada se movia, e viram línguas repartidas como que de fogo, e essas línguas como que de fogo repousava sobre cada um deles, e na medida em que eles iam recebendo aquele fogo do Espírito de Deus, eles iam sendo cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, e ali começaram a orar em outras línguas, no idioma que o Espírito Santo lhes permitia que orassem. E oraram o Senhor segundo os pesquisadores. Tinha ali em volta de 11 nações que falavam línguas diferentes. E aquelas 11 nações, elas receberam a palavra na sua língua aonde nasceram. Por quê? Porque o Espírito Santo trazia automaticamente, sim, a tradução, a interpretação daquelas línguas. E assim todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: não são porventura todos galileus? E como os ouvimos falar na nossa própria língua em que nascemos?
E ali o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, começou uma grande obra através do Espírito Santo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o único Deus, Filho e Espírito Santo. Sim, é um só Deus. E o Senhor começou a operar e a realizar uma grande obra pelo mover do Espírito Santo. E diz a palavra que quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor naquela manhã, naquele único culto de louvor e adoração e clamores a Deus. Porque o Espírito Santo ali foi derramado, conforme a palavra profética do profeta Joel, que profetizou aproximadamente, Senhor, 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. E hoje nós estamos, Senhor, no ano de 2024 da era cristã. E o poder de Deus e a unção do Espírito Santo continua realizando obras maravilhosas, extraordinárias. E hoje nós estamos, Senhor, na segunda mensagem que o Espírito Santo tem revelado ao meu coração sobre prosperidade financeira, segundo as Escrituras Sagradas. Por isso, o Espírito Santo ministra-nos, ministra o nosso espírito, a nossa alma, os nossos corações e os nossos entendimentos. Venha nos ministrar, Senhor. Venha nos ensinar, como Jesus disse, que o Senhor Espírito Santo é o nosso Consolador, é o nosso Rabi, é o nosso Mestre, que nos ensina todas as coisas, tanto espirituais, referente ao reino de Deus, como nos ensina e nos orienta a andarmos neste mundo segundo a lei e os mandamentos do Senhor. E diz mais a palavra, Jesus disse que o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso estamos aqui, Senhor, buscando a face do Senhor e pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento. Eu não sei, Senhor, quantas pessoas agora, ou milhares, não sabemos, que estão ouvindo esta palavra e que irão ouvir esta mensagem extraída exatamente da Santa Escritura. Das Santas Escrituras, porque as Escrituras foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo. E nós vamos aprender segundo a inspiração do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, seja conosco e que o Espírito Santo continue nos ministrando neste momento. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Então vamos para a leitura, para nós aprendermos com o Espírito Santo a respeito da prosperidade financeira. Essa prosperidade segundo a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, quando Salomão escreve dizendo: e quanto ao homem, e hoje podemos acrescentar a mulher, a quem Deus deu riqueza e prosperidade, e o deixa aproveitar,
Fique contente com o que recebeu do Senhor e com o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Aleluia. Meus amigos, minhas amigas, está claro, claríssimo, quando Salomão escreve Eclesiastes 5,19, e ele é bem claro em dizer: e quanto ao homem, e acrescentamos hoje também a mulher, porque na época de Salomão as mulheres não tinham o direito que elas têm hoje, que Jesus os trouxe a verdadeira liberdade para que a mulher também seja uma filha de Deus com ousadia, com autoridade, para usufruir das bênçãos de Deus e também abençoar. Amém? Então hoje, quando se diz homem, a Bíblia se refere ao ser humano. E hoje as nossas irmãs são bênçãos dentro da igreja. E hoje, diga-se de passagem, né? As irmãs são mais dedicadas, na sua grande maioria, ao Senhor e à sua palavra do que propriamente dito os homens. Mas vamos lá. Então é bem-aventurado quanto o homem que Deus deu riqueza e prosperidade. Nós vamos aprender na palavra de Deus o texto minuciosamente. Então vamos ver o que significa a palavra riqueza. Qual é realmente a definição da palavra riqueza ou ser rico, biblicamente falando? A palavra riqueza, a definição bíblica dela é ausência de necessidade ou necessidade suprida. Então veja bem, riqueza biblicamente é uma pessoa que não tem falta de nada. É uma pessoa que Deus supre todas as suas necessidades. Não é aquela pessoa que tem muito dinheiro. Não. Para Deus a riqueza são as pessoas cujas suas necessidades espirituais, as suas necessidades físicas, as suas necessidades biológicas são supridas. O exemplo, as pessoas que Deus dá o pão de cada dia e não lhes deixa faltar o seu pão, já é uma pessoa rica. Ela não tem necessidade, como diz a oração do Pai Nosso: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, se você tem o pão de cada dia, se você tem saúde, se você tem paz e alegria no espírito, na alma, no coração, no sentimento, você tem a sua casa para morar, o seu trabalho para trabalhar, você tem as suas funções normais. Então você está tendo todas essas principais necessidades supridas por Deus. Não te falta o pão de cada dia, não te falta saúde. Deus tem te abençoado e te sustentado em tudo que você precisa. Para Deus, esta pessoa é uma pessoa rica, é uma pessoa milionária. Ela tem paz, ela tem o amor, ela tem alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Ela tem condições de trabalhar e usufruir do seu trabalho. Então, quanto ao homem a quem Deus deu riqueza, a riqueza aqui, biblicamente, significa o que nós já falamos, o que nós estamos vivendo. Não adianta você pensar diferente. Esta é a linha de pensamento bíblica. É o que Deus considera.
Porque se você for para Apocalipse, quando o Senhor fala com a igreja de Laodiceia, aquele povo diz: ricos somos e de nada temos falta. E o Senhor responde: vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Você imaginou já o que Deus agora compara a riqueza deles? Como desgraçados. A riqueza deles produziu desgraça para a vida deles. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então a palavra desgraçado significa uma pessoa desprovida da glória de Deus. Eles tinham, na concepção deles, riquezas, mas eram riquezas material. Riquezas que começa aqui e termina aqui. Não é algo duradouro, é passageiro, é transitório. Então o Senhor Jesus disse: vocês são desgraçados. Ou seja, vocês não têm a graça de Deus. Vocês são miseráveis. Porque vocês têm dinheiro, mas vivem na miséria do pecado. Desgraçados, miseráveis. Vocês são pobres. Vocês estão desprovidos da glória de Deus. Vocês são cegos, como escreveu o apóstolo Paulo aos 2 Coríntios 4:4, dizendo: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz da glória do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Então aquelas pessoas eram ricos materialmente, mas eram cegos espiritualmente. Por isso eles eram desgraçados sem a graça de Deus, miseráveis porque estavam vivendo na miséria do pecado, e cego porque o Deus desse mundo cegou o entendimento deles, e eles não entendem nada a respeito do reino de Deus e caminham para o inferno. Porque estão despidos da graça, da misericórdia, do amor, da bondade de Deus. Eles estão fora do reino dos céus e vivendo no reino terreno, material. E tudo que é matéria vai ficar aqui. Não adianta, meu amigo, não adianta, minha amiga, você pensar que você vai levar a riqueza material com você para a glória. O ouro desta terra, as pedras preciosas desta terra, não tem validade nenhuma lá nos céus, porque lá nós não precisamos nem de ouro, nem de prata, nem de nada, porque Deus vai nos suprir com as bênçãos dele na glória celestial. E o apóstolo Paulo disse: eu conheço um homem que, se na carne eu não sei, se no espírito também não, uma coisa eu sei, ele subiu até o terceiro céus e viu coisas inefáveis. Ou seja, coisas que ninguém pode explicar com precisão, porque a capacidade humana se torna incapaz de discernir o que Deus criou para aqueles que o amam. Então, meu amigo, minha amiga, fique com a palavra. Ser rico, ter riqueza, é ser abençoado por Deus, é ter as bênçãos do Senhor. Por isso Jesus disse: aonde está a sua riqueza, ali está o seu coração. Se você crê nas bênçãos de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no poder do Altíssimo para te abençoar, e se você tiver as bênçãos de Deus, todas as demais coisas o Senhor suprirá na sua vida. Então vai primeiro buscar o reino de Deus. Foi o que disse Jesus. E a palavra do Senhor está em Mateus,
no capítulo 6, verso 33, que diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A riqueza material, a riqueza física, que nós chamamos, a riqueza que nós temos aqui em ouro, em prata, em bens, móveis, imóveis, semoventes, etc. Dinheiro é passageiro, meu amigo. Então nós precisamos buscar em primeiro lugar a riqueza espiritual. Pastor João Mendes, aonde está essa mina de riqueza? Eu creio que você deve ter uma na sua casa, ou até mais que uma. O que é? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A hora que você começar a cavar e ir às profundidades do conteúdo da palavra de Deus, da lei e dos mandamentos do Senhor, você vai descobrindo e tomando posse da verdadeira riqueza que vai te suprir todas as suas necessidades aqui na terra, em todas as áreas da sua vida, na área espiritual, sentimental, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. E nós vamos ver ao longo desta palavra, das próximas mensagens, como isso aconteceu na vida de muitos homens e mulheres de Deus e cheias do Espírito do Senhor. Fique aí esta palavra para você, em nome do Senhor Jesus. E lembra-se que a riqueza maior que nós podemos possuir são as bênçãos de Deus. E a gente continua no próximo sábado, que vai ser dia 20, com esta palavra. Se você quiser ouvir esta palavra a qualquer hora, a qualquer dia, falar com seus amigos para ouvi-la, para recebê-la, é só você entrar no YouTube, Pastor João Mendes, e de colocar lá, dia 13 de julho de 2024, manhã. Então vai aparecer na sua telinha esta palavra e o Senhor vai abençoar grandemente você e aqueles que desejarem. Então pense bem, a palavra de Deus está na sua frente, na sua mão, dentro de você, se você tem o Espírito Santo, e ela te revela todas as grandezas de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje estamos no segundo dia, Senhor, da ministração desta palavra, e o Senhor nos abençoa e continua abrindo nosso entendimento e nos dando visão espiritual, visão do reino dos céus, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos amigos e amigas, e em nome de Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, consagra, unge estas águas que está aí nesse recipiente, perto deste amigo, desta amiga que ouve esta palavra e ora conosco, com unção de cura, com unção de libertação, em o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Um grande abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga, e um ósculo santo no teu coração. E até a próxima programação, se Deus quiser, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.